Amados, nós estamos falando sobre alegria, né? E nós tivemos domingo passado vendo que alegria é uma decisão. Eu decido ser feliz. Alegria não é uma coisa que simplesmente nasce, não, nós temos que decidir ser feliz. E alegria é uma coisa que é diferente para cada um. Para a pessoa, tem gente que alegria é um casamento, tem gente que alegria é saúde, tem gente que alegria é um emprego, tem gente que alegria é ter dinheiro. Daí vem o Senhor e fala que nada disso é alegria. É a alegria da festa, ela adora. Ah, a alegria da festa, a Rosinha ama da festa, nunca vi alguém tão animada para dar festa. Ela fala assim, olha, eu fiz uma reforma do banheiro, precisamos fazer uma festa para inaugurar o banheiro, a gente faz um jantar, é uma bênção. Amo isso. Cada um tem um jeito. Daí vem Jesus e começa a falar o que é a verdadeira alegria. Porque ele começa a mostrar o que é alegria segundo o ponto de vista de Deus. E isso nós encontramos em Mateus 5, quando fala das bem-aventuranças. Porque a Bíblia, quando fala bem-aventurado, significa feliz. Vem da palavra Macarius, feliz. Isso é bem-aventurado. E daí o Senhor começa a explicar o que significa essa bem-aventurança. Que quando a gente olha no primeiro momento, a gente se assusta. Porque tu vai olhando, parece que vai tudo contra aquilo que nós entendemos. E é interessante que ele começa, e eu falei isso daí na semana passada, que ele chama os discípulos. Estava a multidão, ele começa a explicar, mas ele chama os discípulos. E o texto deixa claro que ele começa a explicar isso para os discípulos. Que a alegria é a palavra para os discípulos, não era tanto para toda a multidão. Por quê? Porque ele estava ensinando que para uma pessoa ser feliz, ela só é feliz em Jesus. Ela pode ter momentos de alegria, momentos de euforia, mas a verdadeira alegria, se eu não estiver em Jesus, eu não vou entender o que é verdadeira alegria. Então ele fala assim, a característica de um servo de Deus, a característica de um discípulo tem que ser a alegria. Nós vamos ter um momento de tristeza, sim, mas uma alegria aqui dentro. Uma alegria que nos dá força, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E por que ele fala que é uma decisão? Porque nós temos que tomar algumas atitudes para sermos felizes. E a primeira coisa que ele fala é sobre bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o que ele estava dizendo? Resumindo, pobre de espírito, não é pobre exteriormente falando, porque muita gente acha que o quê? Ah, a pessoa é pobrezinha, a pessoa é humildezinha, então é servo de Deus, então Deus ouve a oração, então essa pessoa, não é nada disso. O Senhor estava falando que pobre de espírito é aquele que entende que por ele não consegue chegar a Deus, ele não é nada, mas quando ele entende que Deus faz, que a dependência vem do Senhor, ele entende que é o reino de Deus, porque quando nós oramos segundo a vontade de Deus, ele responde. Amém, queridos? Amém. Então nós temos que entender que quando nós entramos na dimensão de Deus, ele vai trabalhando aqui dentro, sempre aqui dentro. E a maioria das nossas orações é sempre por lado de fora. Não é? Já parou para pensar isso? A maioria do que eu oro é lado de fora. Senhor, abençoa isso, abençoa. Mas poucas vezes lá de dentro. E é engraçado que quando o Senhor começa a falar de alegria, ele vai falando algumas coisas que eu vou confessar para vocês. No meu ponto de vista, me assusta um pouco, porque até entender isso daí é complicado. Quer ver a segunda bem-aventurança que nós vamos falar hoje? Então em Mateus 5,4, olha só o que ele fala. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então ele está dizendo, feliz você que chora, porque você vai ser consolado. Gente, é completamente contra aquilo que nós entendemos. Porque para nós a alegria é estar gargalhando, para nós a alegria é estar mostrando os dentes, para nós a alegria é você estar numa festa. Mas o Senhor fala assim, isso não é alegria, isso são momentos de alegria, mas a alegria verdadeira não é isso. E daí ele começa a falar que feliz aqueles o quê? Que choram, porque serão consolados. Eu falei, Deus, como é isso? E eu comecei a procurar sobre essa área do choro. E você já parou para pensar o que é o choro? Alguém já chorou na vida? O choro, na realidade, o que ele é? Ele é a primeira comunicação. A gente nasce o quê? Chorando. É a primeira comunicação. A criança, para se comunicar com aqueles que estão em volta, a primeira comunicação é choro. E a comunicação é tão linda, que as mães dizem
eu não sou mãe, então eu não posso dizer, que ela entende choro de fome, choro de sono, choro de dor. Para mim, choro é um chorinho. Mas para as mães, o choro é diferente. Ó, tá chorando, tá com fome, não tá com dor, esse choro é diferente. É a primeira maneira de comunicação. E a gente chora por vários motivos. Quando nós choramos é porque alguma coisa aqui dentro está se movendo. O choro é a expressão de alguma coisa que está aqui dentro de nós. Então às vezes a gente chora de alegria, às vezes a gente chora de tristeza, às vezes a gente chora porque conseguiu alguma coisa. Músicas, nós choramos. Casamento, quando você vê, dependendo, se você tem intimidade com a pessoa, você conhece a pessoa, você chora. Angústia. Existe um choro que nós não conhecemos, o choro da manipulação. Ninguém conhece o choro de manipulação, não é verdade? Da conquistar. Mulher principalmente não chora por manipulação jamais. O choro. E o choro é uma coisa tão normal nos nossos dias, em todo local, mas também é uma coisa que nos constrange. Você já parou para pensar isso? Se tem alguém chorando, a primeira coisa que você quer fazer? Consolar. Consolar para que ela pare de chorar. A preocupação não é nem tanto consolo, é ela parar de chorar. A criança começa a chorar, a gente se irrita. Para de chorar, menina. Criança leva um tombo, não, dá um beijinho e vai parar. Pode parar de chorar. É assim, tem que parar de chorar. Ou engole o choro. Quem já ouviu isso? Engole o choro, engole o choro. E eu também já ouvi várias vezes, engole o choro. Né? A gente não tem isso de mandar engolir choro. Daí eu comecei a pesquisar e falei assim, Senhor, por que o Senhor deu choro para nós? O choro é importante? Chorar é importante? Daí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o choro. E eu aprendi coisas que eu não sabia. E eu falei, Senhor, isso é muito interessante, vou até escrever aqui. Vocês sabiam que o choro, ele alivia a tensão do sistema nervoso? É alguma coisa que Deus nos deu para ter alívio. Porque você chora, você acaba de chorar, você faz o quê? Ele começa o quê? Começa a dar um certo alívio. Outra coisa que o choro faz, que eu também não sabia, que ele ajuda no sistema digestivo. Não precisa chorar. Porque quando a gente está mal, o que a gente faz? A gente não consegue comer direito. A gente começa a ficar, é um bolo que daqui, é um negócio, você come parece que não desce, mas depois que você chora, depois que você tem um desabafo, é como se mexesse alguma coisa aqui dentro e você consegue se alimentar melhor. O choro faz isso. E o choro também, ele revela que precisamos de ajuda. Se você encontra alguém, uma criança sozinha chorando, você sabe que ela precisa do quê? De ajuda. Então você pode não conhecer a criança, mas você chega perto dela. Verdade. Não é? É um pedido de ajuda também, um pedido de socorro. E tem uma coisa que o choro faz que eu não sabia, que as lágrimas, elas ajudam a eliminar hormônios. Hormônios do estresse. Então a pessoa está muito estressada, quando ela chora, ela tem um alívio porque ela elimina hormônios de estresse. E outra coisa que eu coloquei como a última, porque o objetivo não é saber o porquê chorar, é que o choro, ele produz endorfina, que ajuda a aliviar a dor, não é, doutora? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente quer que a pessoa pare de chorar. Só que o choro é um instrumento que Deus nos deu para ajudar, para nos trazer alívio, para mexer conosco. A família hoje está enlutada. Então eles têm que chorar, existe essa necessidade, porque quando muitas vezes uma pessoa vai segurando, ela não tem todos esses benefícios do choro, e muitas vezes pode acontecer o quê? Problema no coração. Olha como que Deus é lindo. Deus vai... Só que nesse choro ele fala alguma coisa interessante. Ele fala que esse choro em particular é um choro que necessita de consolo. Não é qualquer choro. Ele fala assim, bem-aventurado, feliz aquele que chora, porque será o quê? Consolado. Então que tipo de choro é esse, gente? Que tipo de choro que ele tanto está falando que precisa de consolo? E daí ele fala que é um choro do arrependimento. O choro do perdão. E quando a gente lê as bem-aventuranças, você vê que elas são todas ligadas. A primeira, ele fala o quê? Eu dependo de Deus. E depois ele vem e fala assim, feliz aqueles que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? Um choro do arrependimento. Um choro que nós pouco temos. Você já chorou bastante por ter pecado?
Eu poucas vezes eu chorei bastante por ter pecado. Não é uma coisa comum na minha vida. Pequei, Senhor. Não. Algumas vezes já. Mas é uma coisa que para nós não é tão comum. Por quê? A Bíblia fala uma coisa que nós olhamos para o futuro. Ela diz assim: e nos finais do tempo, o amor de muitos. Nós estamos vivendo nessa época, onde o amor é frio. Aonde nós falamos que amamos. Nunca foi uma época que a gente fala tanto que ama. Meu irmão te ama, minha irmã te ama. Mas a primeira coisa a gente não se fala mais. Que amor é esse? Amo a Deus, mas qualquer coisa eu fico brava com Ele. Desisto. Então para nós o pecado hoje é justificável. Nem tudo é pecado. Aquilo que era pecado antes não é pecado hoje. Só que o Senhor fala que não é bem assim. E isso nos leva às consequências. Por quê? Porque o pecado ele tem consequências. E o que o Senhor está nos ensinando é que nós temos que tomar cuidado para que essas consequências não estejam dentro de nós a ponto de nós perdermos intimidade com Deus. O que o pecado faz? Primeira coisa, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele traz enfermidade no corpo. O pecado, ele traz enfermidade na alma. O pecado, ele leva a pessoa a ficar completamente amargurada. Tem pessoas que são amarguradas, por quê? Porque não se deixam tratar por Deus. E daí você vai, você fala, mas a pessoa não se deixa tratar por Deus. Como que ela vai ser consolada se ela não consegue se expor para Deus? Quando ele está falando desse chorar, se expõe para Deus. Abre seu coração, deixa Deus trabalhar, revela quem você é para Deus. E para nós entendermos um pouquinho melhor, nós vamos falar de um homem que a Bíblia diz que ele é chamado ou conhecido como segundo o coração de Deus. Davi. E tem um salmo em Davi, que é um salmo que ele pede perdão. Salmo 51. E é tão interessante. Por quê? Porque o pecado deixa também a gente insensível. Você já parou para pensar? Nós somos insensíveis. Insensíveis à voz do Espírito, insensíveis uns com os outros. E Davi, ele passa por um momento que quando ele vai, esse salmo revela uma situação que Davi estava vivendo. Esse salmo, ele escreve logo após o profeta Natã ir até a casa dele, no palácio, e de maneira linda, está escrito em 2 Samuel, ele começa a falar sobre o erro de Davi, que nós sabemos que ele adulterou com Betseba. Daí Natã, só para resumir, Natã chega para Davi e fala assim: ei, rei Davi, Deus mandou te dar um recado. Deus te viu pecando. Deus viu quando você adulterou. Deus viu quando você mentiu várias vezes. Deus viu quando você matou um homem inocente. Deus viu. Você já parou para pensar? Deus, ele enxerga as nossas ações. E quando ele quer tratar conosco, ele vai usar situações para mostrar. Só que ele era um homem sensível, Davi. E a Bíblia fala que Deus disciplina aquele que ele ama. Então por que ele foi falar com Davi? Porque se não falasse, Davi ia viver uma tortura que provavelmente ele já vivia. Porque quando ele entende, quando aquilo vem sobre a vida dele, quando ele tem a consciência de que Deus viu, daí ele começa a entender, e a primeira coisa que ele faz, ele não foge de Deus, ele busca a presença de Deus. Amados, nós não podemos fugir de Deus. A nossa tendência é fugir de Deus. A gente peca, a gente vai orar, a gente muda de assunto, a gente fala qualquer coisa, nós não falamos dos nossos erros. A gente mil desculpas. Davi não, Davi foi. E Davi começa a falar, quem quiser abrir, ele começa a falar nesse salmo algumas coisas que nós temos que aprender e que isso traz cura. Por quê? Porque traz consolo. Quando a Bíblia fala de consolo, significa alguma coisa que alivia, alguma coisa que tira a tensão, aquilo que tira o peso, aquilo que te dá o quê? Um bem-estar. Sem o perdão de Deus nós não vamos ter bem-estar, queridos. Nós vamos brincar, nós vamos rir, mas só Deus sabe como é que nós estamos. Eu tenho um primo
Hoje, graças a Deus, a família foi restaurada. E ele sempre fala assim, ele teve um tempo que ele se separou da esposa, foi morar com uma outra pessoa, e a esposa ficou orando. E ele falou que ele caminhava e estava tudo bem, mas de repente viu um sentimento de solidão. E ele falava que ele andava no shopping com essa pessoa e ele olhava as famílias. E ele falava assim, eu quero ter a minha família de volta, mas eu não consigo. Por quê? Porque ele sabia que não estava bem. Só que aquilo era dentro dele. Ninguém sabia, nem a pessoa que estava do lado. Então, para todo mundo, ele estava feliz de mãozinha dada com a outra. Mas dentro dele, o conflito era muito grande. E que o Senhor nos ensina que nós temos que pedir para o Senhor arrancar conflitos de dentro de nós. Porque os conflitos vão acabar o quê? Nos levando a distanciamento de Deus e termos esfriamento espiritual e entrarmos até no engano. E eu tenho que tomar cuidado, porque o engano entra dentro de mim. E daí ele começa assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Amados, ele começa pedindo perdão. Ele não começa se desculpando, ele não começa se auto-justificando, ele começa pedindo perdão. Ele fala assim, eu pequei, apaga, arranca, Senhor, arranca o pecado de mim, está me fazendo mal, eu pequei. Quantas vezes eu chego para Deus e falo, Senhor, eu pequei, arranca de mim, Pai, me limpa. Mas ele começa pedindo por um amor, por amor de Deus. Porque ele sabe que o amor de Deus é incondicional. Ele tinha intimidade com Deus. Será que nós temos intimidade com Deus e entendemos que o amor dele sobre a nossa vida é incondicional? Independente de estarmos passando por luta, ele nos ama. Independente de eu não estar entendendo, passar talvez por um momento de luto, como essa família está passando, uma pessoa jovem, e você olha e diz, e agora, Deus, o que será que foi isso? Geralmente a nossa tendência é falar, Deus está trabalhando com a pessoa, e muitas vezes Deus está dizendo, eu estou amando, eu estou derramando meu amor. Davi, ele entendia. Então Davi fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele fala, lava toda a minha culpa, purifica o meu pecado. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu sou culpado. Ele está se sentindo sujo perante Deus. E aí nós aprendemos que o pecado, ele deixa marcas de sujeira em nós, que nós não vemos, mas o reino espiritual é visível, e isso leva a Deus o quê? Se afastar de nós. Ou nós nos afastamos de Deus, melhor dizendo. Existe uma separação. Então ele entendeu que aquilo o deixava sujo. Será que eu entendo que o pecado me deixa suja? Será que eu chego a ter nojo? Porque sujeira nos traz o quê? Nojo. Sujeira nos traz repulsa. Ninguém gosta de chegar num local completamente no lixão, vai lá no lixão. Gente, nós vamos comer um sanduíche aqui no lixão maravilhoso. Ninguém é assim. Só quando você se acostuma. E quando você se acostuma com isso, você come. E ainda acha que está sentindo o sabor. Porque o cheiro já se acostumou. E é isso que o Senhor fala, nós não podemos ser assim. A sujeira do pecado tem que me incomodar. E ela começou a incomodar, e ele começou a chegar para Deus e falar assim, Senhor, me lava. Só o Senhor pode me lavar, porque eu me sinto sujo. E verdadeiramente ele estava sujo. Eu conheci uma irmãzinha, e ela falava assim, irmãos, o nosso pecado para Deus fede. Você já andou com alguém que está com um cheiro de suor muito forte? É horrível. E a Bíblia fala que nosso cheiro, o nosso pecado, a Deus fede. Sujeira. E daí ele fala assim, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Amados, nós reconhecemos quando nós pecamos? Ou nós damos justificativas? A maioria das vezes nós justificamos os nossos erros. Nós justificamos. Eu xinguei o cara porque ele derrubou meu espelhinho do carro. Por isso que eu xinguei e falei aquele monte de palavrão. Não é assim? A gente dá desculpa. Por que você foi lá e fez essa atitude? Não, porque essa pessoa fez isso.
nós damos desculpas. Só que Davi, ele fala assim, eu conheço as minhas transgressões. E daí o Senhor mostra que nós nem isso sabemos. Que nós hoje o negócio é tão relativo que nós não conhecemos nem o que é mais pecado e o que não é. E o Senhor fala, filha, comece a entrar em intimidade comigo, porque quanto mais eu entro em intimidade com Deus, Ele vai se revelando. E quando o Senhor revela, Ele revela a sua santidade. E daí Ele começa a mostrar para mim que tem certos relacionamentos que está tudo errado. E daí Ele fala assim, para com isso, você sabe que é errado. Ah, mas é tão gostosinho, mas está errado. Só que isso não me encanta mais, não mexe mais comigo, porque eu dou desculpa. Davi, ele começa a falar, e ele começa a falar, eu reconheço. Daí ele começa a falar umas consequências do pecado, que nós vemos hoje em dia, só nós não conseguimos mais identificar. Ele fala assim, reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. O que quer dizer o meu pecado me persegue? Para onde ele andava, ele lembrava. Para onde ele olhava, alguma coisa lembrava, era como um sinalzinho, tum, tum, aquilo mexia com ele. Ele estava olhando para as pessoas, vinha aquele sentimento, olha o que você fez. Tudo, imagina você se sentindo perseguido. Já orou com pessoas que têm sentimento de perseguição? Muitas vezes, a gente ora, expulsa, mas muitas vezes é aqui dentro. E eu tenho que conversar com a pessoa, saber de onde é. O que está acontecendo? Porque esse sentimento de perseguição, talvez porque existe alguma coisa tão mal resolvida dentro de mim, que me persegue. Sentimento de culpa. Porque eu não consigo entender, aquilo vai mexendo comigo, aquilo vai me destruindo. Está me perseguindo. E a pessoa não consegue ser feliz. E a pessoa tem 1000 desculpas para ser feliz. Pessoas amarguradas, porque não conseguem perdoar, não conseguem abrir mão, não conseguem esquecer o passado, não conseguem entender o futuro, não conseguem entender o presente, melhor dizendo. Sempre dá uma desculpa, o meu presente está assim porque no passado aconteceu isso. Para! Vamos viver o dia de hoje. Permita-se ser feliz. O que errou, pede perdão, deixa para lá. Foram as outras pessoas que erraram, ok, agora a minha vida é daqui para frente. Ah, eu estou assim, porque a Neuza poderia falar assim, eu estou assim porque eu fui jogada no lixo. Só que Deus deu para ela uma coisa chamada alegria, porque ela entende quem é pai. Não é verdade? Sabe quem é pai, sabe o que Deus fez. E quando ela conta o testemunho, todo mundo gargalha no testemunho dela. Porque foi uma vida fácil? Não. Porque entendeu que Deus é o Senhor. Permitiu-se ser feliz, permitiu-se ser tratada. Foi fácil perdoar um pai que mandou matar a mãe? Não. Mas foi necessário, porque permitiu-se, eu sou assim, olha, porque é do meu passado. Não, é daqui para frente. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que muda. Chega de pensar no meu sofrimento, chega de pensar como foi a minha vida quando eu era pequena. Chega. É tempo de caminharmos. Mas se eu não deixar Deus tratar, vai sempre me perseguir. Conheci uma pessoa que veio falar, não, eu preciso de libertação, mas comigo é tão difícil porque não dá certo. Eu falei, como é que é isso? Já fiz com Neuza Etioca, José Cardoso, falei assim, agora que é eu? Daí eu cheguei para ela assim, minha querida, não vai dar certo. Ela falou, por quê? Eu falei, primeira coisa, você não acredita no que Deus vai fazer na tua vida, porque você já começou falando que não vai dar certo. E outra coisa, não é a oração, é a sua atitude. Então, para nós sermos felizes, é bom orarmos? Mas é a atitude que vai transformar. A atitude de chegar para Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? E ele chega para Deus e fala assim, está me perseguindo. Eu estou ficando doente. Tem gente doente. E a gente ora por cura. Mas muitas vezes nós vamos ter que orar para que a pessoa se arrependa. Mas eu tenho que orar por mim. Senhor, cura minha perna, Senhor, tá ruim, tá não sei o que. O Senhor fala, filha, eu quero curar teu coração. Mas Deus, eu estou sentindo dor na perna, mas o problema está no teu coração. Porque Ele vai nos perseguindo, Ele vai mostrando que nós estamos presos, somos escravos de situações. Por isso que fala assim, quando eu confesso, o consolo vem. A libertação vem, o cuidado vem e a alegria é restaurada. E ele começa a falar, e olha só que ele fala. E aí, eu falo, Deus, essa consciência precisa estar dentro de nós.
contra ti. Somente contra ti eu pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar. Amados, vamos pensar? Davi, ele pecou contra Urias, que era o marido. Davi, ele pecou contra a família de Urias, contra os filhos, porque mandou matar o homem. Só que quando ele vem, o que ele fala? Eu pequei contra, somente contra ti. Por que ele diz isso? Porque eu fiz aquilo que o Senhor reprova. E aquilo que o Senhor reprova teve como consequência pecar contra o outro. O que Deus reprova é que eu tenho que ficar preocupada. E às vezes, nós aprovamos aquilo que Deus reprova. Porque nosso dia é normal. Hoje tem tantas coisas que é normal, mas que Deus reprova. E daí ele fala, filha, você não pecou contra a pessoa, você pecou contra... Porque eu pecar contra a pessoa, ela vai ficar triste, vai ficar magoada, mas é a pessoa, uma hora esquece, nunca vou ver mais essa pessoa. Mas e contra meu Deus? Davi estava entendendo que a atitude dele ofendeu a Deus. E o Senhor fala que as nossas atitudes ofendem a Deus, mesmo não tem ninguém verde. E isso traz problemas. E nesse ponto, Jesus está falando assim, alegria arrancada. E ele fala uma coisa, ele fala assim, e o Senhor está certo em condenar. O Senhor está certo em nos condenar. E Ele está certo. Mas pela graça de Deus tem Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas para isso é preciso pedir perdão e mudança. Porque quando ele fala assim, feliz o que chora, não é a lágrima, mas é a mudança, é o arrependimento. Porque hoje, como é que estão as nossas vidas, as igrejas? A gente faz um apelo, todo mundo vem chorando. Só que todo mundo volta igual. Faz as mesmas coisas. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu estou cansada. Eu falei, do quê? Ah, o povo vem, chora, não muda nada. A gente ora, chora, não muda nada. Eu fiquei assim, é verdade. Só que nós também somos assim. A gente chora, se sensibiliza. Mas não vai ter mudança. Porque o problema é dentro do meu coração. E ele vem falando, ele vem atuando. E daí ele no versículo 6, vou pular alguns versículos, ele fala assim, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas essa sabedoria. Sabe o que ele está falando? Eu desejo o que está no teu coração. Começa a se despir perante mim. Começa a falar o que está dentro do teu coração. Fala que você está bravo, fala que você está amargurado com Deus, fala que você está amargurado com seu irmão, fala. Arranca isso do seu coração. Para de ficar maquiando os sentimentos que estão dentro de nós. E ele fala assim, eu quero a verdade. Só que nós escondemos a verdade. Nós escondemos a verdade. Versículo 8 diz assim, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Sabe o que ele está falando? Eu estou doente, eu estou quebrado, eu estou sem força. Deus me limpa, me traz de volta a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, você pega uma pessoa triste, manda ela fazer alguma coisa, você se arrepende, porque ela não tem ânimo para nada. Irmão, vai lá cantar. A alegria está. Amados, eu me lembro que uma vez a pessoa foi pregar, a pessoa estava tão ruim, eu falei assim, meu Deus, vou me matar depois dessa pregação, porque o que é isso? A pessoa não conseguia, por quê? Porque estava tão assim, sabe quando você faz e não acredita naquilo que você está pregando? Eu tenho que falar, Deus começa a trabalhar comigo. Já viu o ministro de louvor? Que às vezes não está nem aí, está só o corpo. Está longe, você não está entendendo nada, consegue passar. Por quê? Porque está longe, está distante, sabe lá o que está acontecendo com a pessoa. Mas o que o Senhor fala é que quando você está com alegria, sabe a primeira coisa que acontece? Você mexe com o ambiente. Chega uma pessoa aqui alegre, ela não chega assim, oh, gente, tudo bom? Ela chega, oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Atrai
atrai o olhar das pessoas, mexe com o ambiente, e é isso que o Senhor fala para nós. A nossa alegria tem que mexer com o ambiente, as pessoas têm que olhar para nós e ver uma alegria diferente. Nossa, já resolveu aquele problema? Não, como é que você está assim? Não, porque eu sei que Deus está no controle, é alguma coisa aqui dentro, é uma coisa que vai para fora, é uma coisa que vai transformando, é uma alegria do Senhor, não é uma alegria do momento, mas é uma alegria que está aqui dentro, é isso que Ele está falando para nós. Alegria do Senhor, mas para isso tem que estar limpo, mas para isso tem que ter arrependimento. E Ele fala assim: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que ele está falando assim? Muda o meu coração, porque o coração do homem é enganoso. Senhor, se eu não mudar meu coração, eu não tenho como mudar, eu não tenho força. Tem que ser, muda o meu coração, muda o que está aqui dentro, me ajuda a me manter firme. Você já fez essa oração para Deus? Fala assim: Senhor, me ajuda a me manter firme na tua presença, não me deixa desviar. Senhor, me sustenta, porque se depender de mim eu vou cair. Amados, tem momentos que a gente passa que a gente não entende. E eu oro e falo: Senhor, me mantém firme. Porque às vezes as lutas vêm, a gente fica decepcionado aqui e fala: Senhor, eu quero parar tudo. E Deus fala assim: mandei. Deus fala: mandei? Continua. Sabe o versículo que mexe muito comigo na Bíblia? E que eu oro para Deus e falo: Senhor, me ajuda. Quando Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a vida. Ele sabia que ele ia morrer, estava nos últimos dias, mas ele fala assim: eu combati, eu fiz tudo que o Senhor tinha para mim, e agora já estou esperando ser levado. E eu falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a viver tudo que o Senhor tem para mim aqui na terra. Me ajuda, Pai. Eu não quero ser frustrada, aonde saber que o Senhor tinha um plano para a minha vida e eu não cumpri esse plano por ter desistido, por ter abandonado, por não ter crido no que o Senhor falou. Me ajuda. Vai ter momentos que vai ser combate, me ajuda a combater, Pai. Me ajuda. Eu amo porque eu vejo que foi um homem que chegou até o final. E eu oro e falo: Senhor, me permita chegar até o final. Não me deixa parar no meio do caminho. E ele está falando: Senhor, cria, muda meu coração. Muda meu coração. Porque ele entende que o coração dele é fraco, enganoso, que bastou olhar para uma mulher bonita, caiu, tendo várias outras, mas ele queria aquela. 11. E aí, esse a gente tem que prestar atenção. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Amados, sabe qual era o pavor de Davi? O pavor de Davi não era a condenação, porque Deus fala para ele que ele teria consequência da atitude dele, ele chora pela consequência, mas o pavor dele é estar longe de Deus. Ele fala assim: ele me expulsa, e ele fala assim: não tira o teu Espírito de dentro de mim. Porque naquele tempo não é como hoje, eles não eram selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, ficava e depois saía. Ele sabia o que significava uma pessoa sem o Espírito Santo, porque ele viu Saul. A Bíblia fala que o Espírito Santo saiu de Saul. Hoje, quando o Espírito Santo nos sela, ele não sai, só quando existe apostasia, outra história que nós não vamos entrar agora, mas o Espírito está aqui. Só que em Tessalonicenses fala alguma coisa que nós temos que prestar atenção, porque hoje é assim: se o Espírito está aqui, tudo bem, eu estou tranquila. Só que em Tessalonicenses diz assim, 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito, não extinguam o Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Deixa Deus atuar, deixa Deus mudar, deixa Deus transformar, porque no momento em que eu começo a pecar, eu não deixo Deus agir. Apesar de estar viva, eu vivo como morta espiritualmente. Eu não sinto mais a presença de Deus, eu não tenho mais vontade de orar, eu vivo uma vida completamente enganosa. Por quê? Porque ele está apagado. Ele está o quê? Ele está aqui dentro, mas ele não se move mais. Amados, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Vivem, levantam as mãos, cantam, mas existe morte espiritual. E o que o Senhor fala, o Espírito Santo de Deus, ele não vai sair, mas nós podemos ser como mortos espirituais, onde nós vamos ser religiosos. E no nosso caso, somos batistas.
O que você é, Batista? Ai, que linda. Isso significa o quê? Nada. Nada. Passou pelas águas. Nada. E aí ele fala, é muito importante isso. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, quando eu dependo de Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, a alegria vem, ele está dizendo assim, muita gente sorri, mas não tem alegria. Nós não entendemos nem vivemos a alegria do Senhor, por quê? Porque o nosso coração ainda não está do jeito que Ele quer. E hoje não se fala mais em pecado nas igrejas. O povo vai embora. Ah, relação fora do casamento é pecado? É pecado, o povo vai embora. Sexo fora do casamento é pecado? É pecado, o povo vai embora. Mas é pecado. Isso me leva ao afastamento de Deus. Eu posso ter proximidade, eu posso ser membro de igreja, mas o problema não é ser membro de igreja, é eu me afastar de Deus, eu não ter intimidade com Deus. E é isso que Ele chama, filha, para ter intimidade comigo. Então eu tenho que chegar para Deus e falar assim, Senhor, estou pecando, me ajuda, muda-me. Senhor, eu não consigo. Muda meu coração. Mas se rasga perante Deus, se rasga. E ele volta no segundo 12, ele fala assim, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele tinha a alegria, ele perdeu, ele sabia o que estava acontecendo com ele. Lembra quando a gente fala assim, perdeu o primeiro amor? Tem uma igreja que o Senhor escreve e fala assim, lembra da onde caíste e volta ao primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo para aquela igreja? Você está caminhando, mas você caiu. Lembra, retorna, volta. É tempo de parar tudo. É tempo de você retroceder. É tempo. É tempo. Porque o que Deus está preocupado é conosco. Não com aquilo que nós temos, com aquilo que nós achamos que somos, mas Ele está preocupado conosco. O versículo 16 dele fala assim, o Senhor não te deleitas ou não se agrada em sacrifícios de holocaustos, senão eu te traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, o Senhor não despreza. Amados, oferta de holocausto, sacrifícios, Deus rejeita. Coração quebrantado não. Naquele tempo, eles pegavam os animais e entregavam a Deus, era o sacrifício. E Davi fala assim, se isso te agradasse, eu te daria. Mas eu sei que não. Sabe o que significa isso para as nossas vidas? Não adianta nós termos atitudes religiosas. Não adianta eu pregar. Não adianta eu cantar. Não adianta eu levantar a mão. Não adianta eu chegar aqui e me ajoelhar para todo mundo ver que eu sou espiritual e começar a orar. Não adianta eu sapatear. Não adianta eu falar em línguas. Não adianta eu profetizar. Isso são atitudes. Que se não meu coração não estiver perante a presença de Deus, não agrada. Não adianta eu sair evangelizando se eu não tiver um coração perante o Senhor. Porque são atitudes. Ele fala assim, Senhor, se isso ajudasse, eu daria. Mas não ajuda. O que o Senhor quer é um espírito. Porque quando a gente se arrepende, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. O problema é nós nos arrependemos. E ele começa a falar. E ele começa a declarar a grandiosidade do Senhor. E quando ele começa a falar, a gente entende que ele tem o renovo que vem do Senhor. No Salmo 32, ele escreve e ele fala o que significa alguém que recebeu o perdão de Deus. E daí ele termina o Salmo 32 dizendo que confiará no Senhor. E buscar por quê? Porque ele tem o renovo. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Nós estamos numa época onde o modismo agora é nós termos. Você tem que ter um carro último ano, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que ser feliz nisso. As campanhas, os ensinamentos. Só que o Senhor está olhando para nós e dizendo, o que está faltando no meio do teu povo é arrependimento. Porque o povo esqueceu, porque ele quer conosco a intimidade. É alegria. Amados, a alegria tem que ser característica nossa. Não é você viver rindo, porque tem gente que não é assim. Mas a alegria que está aqui
ela é transmitida pelos olhos. E é isso que ele está falando. E sabe, Davi, ele era tão transparente perante Deus, das pessoas. Alguém lê para mim o que está escrito na Bíblia, eu não coloquei. O que está escrito antes dos Salmos? Salmo 51, antes dos Salmos. Tem uma explicaçãozinha. Salmo qual? 51. Alguém lê para mim, antes dos Salmos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Aí começou. Ao profeta não, ao Mestre de canto. ao mestre de canto, ou ao regente, ou ao líder do louvor, ou... Sabe o que ele está fazendo? Davi passou por essa experiência. E essa experiência ele escreveu. E quando ele fala assim, manda eles cantarem isso, porque isso se tornou louvor. Como assim? A minha experiência tem que ensinar o outro. A minha experiência tem que revelar o poder de Deus. A minha experiência tem que mostrar que Deus é poderoso. Ele não podia esconder, ele não podia falar que não aconteceu nada, ele não podia ficar nas quatro paredes, não. Ele escreve, e ele escreve essa situação, e ele começa a dizer o que é quando uma pessoa está quebrada, quando uma pessoa não confessa. Ele chega e fala assim, vamos cantar, vamos ministrar ao povo, vamos declarar que quando nós buscamos a presença de Deus, a alegria vem sobre os nossos corações. Amados, é tempo de entendermos a alegria do Senhor. É tempo de pararmos de correr para lá e para cá, para lá. É tempo de nós buscarmos e corrermos a presença de Deus e falar para Ele, Deus, o que é que está roubando a minha alegria? Aonde que eu caí? Aonde que eu preciso voltar? O que está acontecendo? Mostra! Senhor, eu preciso do teu consolo. E sabe que tem horas que a gente se perde tanto dentro de nós que nós não sabemos mais o porquê? Mas quando nós oramos, Deus ele vem. E ele começa a restaurar. E ele começa a mudar. E ele começa a falar. E daí ele fala assim, feliz você que chora. Feliz você que não fica deixando entrar no teu coração muito tempo. Filhinho, não erreis, contudo, se errares, não tens onde julgar. Sabe o que vocês começam a perceber que a Bíblia, ela vai se encaixando de maneira tão linda, quando o Senhor fala assim, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixe isso crescer. A Bíblia fala que quando nós não perdoamos, o que acontece? Raiz de amargura. O tempo que nós dizemos é o remédio de todas as coisas. Deus vem e fala assim, não, para isso não é. O tempo vai te levar à amargura, porque vai te perseguir. Mas na presença de Deus, eu vou tirando, eu vou mexendo, eu vou arrancando, e eu vou derramando o meu poder, eu vou derramando o meu amor, eu vou derramando a minha presença sobre vocês. E aí vocês vão entender a alegria do Senhor. E daí nós vamos experimentar o que é a força do Senhor. Amados, sempre quando fala assim de alguém que morreu, eu lembro de uma missionária. O marido dela morreu com 36 anos. Ela demorou para casar, foi para o campo missionário, conheceu. E nós fomos, velório amiga, tá? Nós fomos lá no velório. E foi o primeiro velório que eu vi. E eu tive a nítida sensação que ele ia se levantar. Ele ia se levantar do caixão. Por quê? Por causa do ambiente. Ela toca o violão, levita, ela fazia parte de um grupo chamado, numa época, não sei se sou maior, eram os primeiros grupos desses gospel, a gente não chamava de gospel na época. E ela sentou no caixão, ela sentou aqui lá do louvor, ela pegou e ela começou a louvar. E ela chorava, mas ela louvava, declarando a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. O que eu vi naquela moça foi força. No momento de grande tristeza, ela podia falar, meu Deus,
A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amados, uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que nós saímos de lá achando que nós íamos consolar, mas o consolo do Senhor já está. E ela podia transmitir paz, alegria e renovo numa situação dolorida. Mas a força do Senhor estava lá. Por quê? Talvez ela tenha ficado brava com Deus, não sei, talvez, mas ela chegou e falou comigo. E deixou Deus explicar. Talvez ela questionou tantas coisas, provedor, como é que vai ser isso? E sabe o que acontece com ele depois que ele morre? Ela volta para o campo missionário. Voltou para o campo missionário. Eu falei, Deus, eu acho que eu teria largado. Vai, faz. Ela voltou. Mas Deus é tão lindo porque Ele sabe a luta de cada um. Mas a minha luta é difícil para mim. A tua luta é difícil para você. Mas, quando nós entregamos as nossas dores para Ele, Ele cura. Mas o que Ele está falando para nós hoje? Muda de atitude. Muda. Permita-se ser feliz. Permita-se. Mas para isso, arrepende-te. Muda essa sua atitude. Porque o consolo, quem faz sou eu. Você muda e eu trago o consolo. Amém? Vamos orar? Quem puder ficar em pezinho?